A CBF, o império do futebol brasileiro, começa a desmoronar. A Confederação Brasileira de Futebol perdeu 4 gigantes patrocinadores um ano antes da Copa do Mundo. E detalhe, 2 anos antes da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino perdeu 3 gigantes patrocinadores. O império do Edinaldo Rodrigues e suas federações começa a ruir. Entra em crise e o pior, a seleção brasileira sem técnico e o futebol brasileiro sem crédito. E além disso, a arbitragem muito criticada hoje no futebol. Enfim, a gente vai passar limpo porque são gigantes patrocinadores que deixaram a Confederação Brasileira de Futebol, deixaram de apoiar a seleção por tudo o que está acontecendo, inclusive as denúncias feitas pela revista Piauí. A gente vai abordar esse assunto e vai passar detalhes agora aqui no vídeo. É onde há algo errado, onde realmente as coisas estão nebulosas, a gente fica com perspectiva nada agradável. A gente vai abordar esse assunto que foi levantado inclusive pelos órgãos de imprensa nacionais, como o Globo e o Estadão. A Máquina do Esporte também traz detalhes. Aliás, tudo começou com a revista Piauí fazendo denúncias em relação à administração do presidente atual, Edinaldo Rodrigues, o baiano que foi eleito por aclamação. Todas as federações e todos os clubes votaram no Edinaldo Rodrigues. A gente vai abordar esse assunto que realmente deixa a gente preocupado, viu? Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Faltando um pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, galera, de 2026, grandes marcas estão deixando de patrocinar a nossa seleção. E acho que a Confederação Brasileira de Futebol começa a entrar em crise. Esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone e seu celular para ele e aposte a partir de R$1. A Bet Nacional está autorizada pelo governo, porque sempre respeitou as regras do jogo. O jogo legal é na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo. E todas as modalidades esportivas. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos. E, por favor, jogue para se divertir, tá? Bom, eu só vou dar um toque aqui e eu vou entrar na matéria, mas a CBF perdeu os gigantes patrocínios da Mastercard, Gol, Pague Menos e TCL, tá? TCL sempre. Mas antes disso, a seleção brasileira, inclusive tem detalhes aqui do jornal O Globo, e a matéria é do colunista Lauro Jardim, tá? Deixa eu ir para essa notícia aqui, ó. CBF perde patrocinadores do futebol feminino, mesmo com Copa confirmada no Brasil em 2027. Vamos lá, a matéria está aqui, né? Mesmo com a Copa do Mundo do futebol feminino confirmada para 2027 no Brasil, o cenário já em 2025 deveria ser de fortalecimento da modalidade. Aí tá aqui, ó. No entanto, ocorre o inverso. A CBF perdeu 3 dos principais patrocinadores do futebol feminino. Neoenergia, Binance, ambas, foi o ano passado, em dezembro, e Riachuelo. A Neoenergia era a principal, investia 10 milhões anuais. Quer dizer, realmente, agora o futebol feminino foi abandonado pelos patrocinadores. E justamente a gente que a tendência é crescer no futebol feminino porque a gente tem a Copa de 2027 no Brasil. E aí a CBF perde esses gigantes patrocinadores, o investimento na ordem de 10 milhões anuais por parte da Riachuelo, ou Riachuelo. Bom, mas não para por aí, galera. Essa matéria está em todos os sites e eu vou trazer essa aqui da Band News que eu achei mais completo, tá? Para a gente reagir aqui. Vamos lá. Em aspas, crise, fecha aspas, CBF perde patrocínios de grandes empresas. Saiba quais.
Vamos lá, a matéria aqui é do Tássio Caldas, mas quem anunciou primeiro foi o colunista do jornal O Globo, Marcel Riso, tá? Então vamos lá. A Confederação Brasileira de Futebol gere a seleção brasileira e tem vivido uma crise institucional dentro e fora de campo. De acordo com o colunista Marcel Riso, do Estadão, falei que era do Globo, né? Não, é do Estadão, tá? É do Estadão. 4 grandes empresas pediram as contas e deixaram de patrocinar o Brasil. Esses são os casos da Voigol, Mastercard, Pague Menos e TCL Sempre, sendo que as 3 primeiras já deixaram de serem expostas no site da CBF. A 4ª empresa ainda tem sua marca exibida no site da CBF, mas segundo o colunista, por meio de uma nota, a empresa teria confirmado sua saída. Com essas saídas, faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil tem apenas 5 patrocinadores. Esse número é muito baixo, se considerando o histórico. Eu vou entrar no histórico aqui, mas, bom, em 2022, por exemplo, ano da realização da Copa do Catar, a CBF e o Brasil tinham mais que o triplo dessa quantidade. Ao todo, galera, 16 empresas tinham suas marcas expostas num painel de entrevistas de Tite, treinador da seleção na época, e dos jogadores. Apesar dessas saídas, além da Nike, que renovou até 2038, a CBF tem junto ao Brasil marcas ainda fortes, como Guaraná Antártica, Vivo, Itaú e Cimed. O que significa dizer isso, galera? E aí vamos para a análise, é uma análise minha. A credibilidade da CBF está lá embaixo. Primeiro, com relação à gestão. Segundo, os resultados. E aí a gente vai para a seleção brasileira, que não consegue encontrar um técnico, que não consegue ter hoje uma condição de estabilidade, é o tempo todo oscilando. Quem entra não consegue ficar muito tempo. São mudanças e mais mudanças. E os treinadores que são, entre aspas, convocado ou procurado, dizem não à seleção brasileira. E outros estão pensando. Mas a gestão do futebol, e isso passa por um conhecimento amplo do futebol, que o Edinaldo Rodrigues não tem. Aliás, eu nem sei se ele é consultado em relação à questão do futebol da CBF, especialmente da seleção brasileira, porque ele não entende de futebol. Ele não é um cara de futebol. Então, é lamentável, mas isso é percebido pelas grandes marcas e os grandes patrocinadores. E aí, sem dinheiro, não se faz futebol. O que acontece com relação ao Campeonato Brasileiro, que é um campeonato hoje visto como um dos maiores do mundo? A credibilidade da arbitragem está lá embaixo. E eu vou falar para vocês, são todos os jogos, cara. Não tem um jogo que não tem um erro de arbitragem e que não tem depois um reconhecimento por parte da CBF, que errou, que o árbitro errou. Enfim, a gente vive uma crise institucional. A nível de Confederação Brasileira de Futebol, pelas denúncias, e foram muitas, eu não vou entrar em detalhe aqui, da revista Piauí, que repercutiu e que, inclusive, assombrou até os jornalistas, porque ninguém podia falar nada. Quem falou acabou sendo colocado, né, de molho, como foi o pessoal da ESPN, os jornalistas que foram afastados porque fizeram críticas. Então, a gente não vive numa democracia no Brasil. Não se pode fazer crítica, não se pode dizer algo que é verdadeiro e que está aqui. Olha, o Brasil tinha 16 empresas, cara, 16 empresas em 2022. E hoje, esse número é muito baixo, considerado histórico. O Brasil tem apenas 5 patrocinadores. E tinha 16 a seleção brasileira, mas hoje tem 5. E olha se esses 5 vão continuar ou não. É uma realidade. Enfim, a gente passa por uma turbulência gigante no futebol do Brasil, na seleção brasileira, na credibilidade da arbitragem, na credibilidade dos campeonatos. Enfim, tudo isso graças a uma gestão do Edinaldo Rodrigues, de uma forma onde houve um corporativismo por parte das federações
e de alguns clubes. Aliás, em todos os clubes. Na verdade, foi unanimidade a eleição do Edinaldo Rodrigues. Não sei porquê, eu não entendo porquê. Todo mundo votou no Edinaldo, não teve candidato de oposição. Enfim, tem algo meio suspeito no ar. Mas enfim, a gente não tem, obviamente, acesso a todos os detalhes, apenas os repórteres que vivem o dia a dia da CBF, que poderiam, né, obviamente, fazer as denúncias, como foi feito pela revista Piauí, mas que os grandes órgãos da imprensa se sentiram no direito de permanecer calado e ser conivente com toda essa situação. Enfim, é lamentável, galera, que a gente tenha o nosso futebol pentacampeão do mundo passando por esse vexame há pouco mais de um ano da Copa, há pouco menos de um ano da Copa do Mundo. E principalmente o futebol feminino, cara. Vamos ter uma Copa do Mundo em 2027 no Brasil. Que situação, hein? É lamentável. A gente hoje vê o Brasil mergulhado numa crise institucional, né? Sem respeito às instituições, sem respeito ao cidadão, sem respeito ao apaixonado do futebol. E fora a questão jurídica, que hoje ela muda de uma hora para outra. Quer dizer, o entendimento jurídico é um num dia, no outro é outro. Não tem hoje um aspecto jurídico que dê respaldo a quem vive no nosso país. Quer dizer, é lamentável tudo que a gente vem vendo e acontecendo no nosso futebol. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês. Se você puder, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com todo mundo, marca seus amigos e acompanhe a gente em todas as plataformas, tá? youtube.com/RobertoNascimento TV, no TikTok, no Kawaii, no Facebook e também no Instagram, tá bom? Obrigado, um grande abraço, fica na paz de Deus. Valeu, tchau!